Boa noite, senhoras e senhores. Completou-se um mês da guerra iniciada pelo ditador Putin contra a Ucrânia. E já com locais muito bombardeados, cidades muito bombardeadas, completou um mês com inúmeras perdas para ambos os lados. Até o momento são milhões de refugiados, ou seja, milhões de pessoas que abandonaram as vidas que elas tinham e fugiram da Ucrânia, além de milhares de mortos e feridos. Esses são crimes do ditador Putin, da ditadura do Putin. A invasão russa, que parecia ser uma operação rápida por conta do poderio militar do país, já se estende por mais de 30 dias, com a resistência da Ucrânia aos ataques russos e as negociações por um cessar-fogo se arrastando por semanas. A guerra parece estar longe de um fim. Estimativas divergentes apontam que mais de 15 mil militares russos já morreram em confronto e cerca de 1.000 civis foram vítimas da guerra. Isso por causa de bombardeios que caíram em residências de civis que foram mortos. Além disso, mais de 10 milhões de ucranianos precisaram deixar suas casas e são incontáveis as perdas financeiras para o país. O que esses ucranianos vão fazer agora? Eles vão se refugiar em outros países, tentar encontrar um emprego. Aqueles que tinham, por exemplo, um imóvel, aqueles que tinham uma casa, um apartamento, muito provavelmente vão perder isso. Algumas casas e apartamentos literalmente destruídas. Então você imagina quanto sofrimento foi causado por esse ditador. Um mês desde o início da guerra na Ucrânia, a quantidade de militares russos mortos em combate é contraditória. Segundo o Ministério da Defesa do país, no primeiro conflito houve 1.300 mortes e 3.800 feridos. O jornal online ucraniano The Kyiv Independent publica regularmente estimativas do governo ucraniano sobre as baixas do exército inimigo. A mais recente aponta 15 mil baixas russas. Então, você vê que as notícias russas tentam diminuir o número de mortos na Rússia. E como a gente sabe que a propaganda russa é mentirosa, mente na cara dura. E eu espero que a população russa esteja acessando a internet, acessando a Deep Web, VPN, não sei por quais meios, para burlar a censura que existe na ditadura russa, para que eles tenham acesso aos fatos, aos dados. E já o governo ucraniano diz que são 15 mil militares russos que foram mortos, enquanto que é 10 vezes mais do que o que diz a Rússia. Porém, a gente também não sabe se isso é verdade ou se eles estão exagerando, né? Mas deve ser algum número aí no meio desses dois, entre mortos, capturados e feridos. Mas não há uma garantia sobre a confiabilidade desses números, pois pode ser uma estratégia do governo ucraniano para propagandear uma suposta eficácia no combate. Ou seja, cada governo quer fazer propaganda de que ele está ganhando. A Ucrânia também divulgou que é por isso que o Estado não funciona, porque o Estado tem um monopólio, né? Por exemplo, tem o monopólio dos dados. Então ele põe ali o dado que ele achar melhor. Na dúvida, ele decide. Por isso que a gente precisa de competição, a gente precisa de descentralização. Todo o Estado é construído com base num fracasso em haver descentralização, em haver um sistema descentralizado, que faz com que exista um monopólio, que é o monopólio do uso da força, que é o Estado, e que é a raiz de toda guerra. Então aqui nesse canal eu falo bastante sobre o monopólio. Para quem não acompanha o canal já há muito tempo, fique ligado aí, inscreva-se no canal para você aos poucos ir entendendo esse conceito de descentralização, ou assista o meu vídeo O que é descentralização, que é meio difícil. Se você não entender, vai acompanhando aos poucos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos estima que cerca de 7 mil soldados russos já foram mortos e que há cerca de 2 a 3 vezes esse número de feridos. Já a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, estima que a Rússia
já perdeu de 7 mil a 15 mil soldados. E lembrando que esses soldados são vítimas também. Muitas vezes o soldado que não aceitar lutar pela ditadura russa, ele é fuzilado. Muitos soldados estão sendo fuzilados se recusarem. Então eles são também coagidos por ameaça a lutar numa guerra. Então são inocentes atirando em inocentes. Isso vale para toda guerra. São inocentes atirando em inocentes, enquanto os culpados, que são os psicopatas ditadores, ficam lá sentados tomando champanhe. E não ligam para isso, né? Lembrando que um ditador não liga nem para a miséria do seu próprio povo, nem para as mortes do seu próprio povo. O Putin não está lutando pela Rússia, está lutando por ele próprio, está lutando pelo seu poder. Ele está defendendo o poder dele. Não importa a Rússia. A Rússia está se destruindo economicamente. As pessoas da Rússia inteira estão se prejudicando economicamente. Da Ucrânia mais ainda. Mas nada disso importa para o Putin. Você vê, ele aparece sorrindo nas filmagens. Ele não tem nenhum sinal de preocupação, nenhum sinal de que isso está preocupando ele, que mostra que provavelmente é um psicopata de alto grau. A última atualização dos números militares ucranianos mortos durante o combate veio do próprio presidente Volodymyr Zelensky no dia 12 de março. Segundo ele, 1.300 soldados ucranianos morreram desde o início do confronto. Sobre a morte de civis, a ONU, Organização das Nações Unidas, divulgou nesta quinta-feira que 1.000 civis morreram, 1.035 civis morreram e 1.650 ficaram feridos na guerra entre Ucrânia e Rússia. Dados que a própria organização estima ser maior por causa dos poucos dados de áreas de difícil acesso. De acordo com o levantamento do Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 90 crianças foram vítimas no conflito. Inclusive, teve aquele edifício que eles abrigaram crianças e escreveram do lado de fora crianças, e mesmo assim esse edifício foi bombardeado. Mais uma vez, muita gente ali é coagida a seguir ordens ou nem se importa também. Psicopatas existem, são boa parte da população, e a pessoa que lançou essa bomba ali nas crianças pode muito bem ser um desses psicopatas. Além de 118 feridos, de acordo com o boletim diário emitido pela organização. A organização disse ainda que a maioria das mortes de civis foi causada pelo uso de explosivos, incluindo projéteis lançados por artilharia pesada, sistema de lançamento múltiplo de foguetes, mísseis e bombardeios aéreos. Sobre os refugiados, a ONU disse no último domingo que 10 milhões de ucranianos precisaram deixar suas casas por causa da invasão russa. Imagina o prejuízo que o Putin causou à Ucrânia e ao mundo como um todo, porque uma pessoa que tem que mudar a vida dela, ela deixa de produzir, deixa de trocar no mercado, e a economia do mercado do mundo inteiro é conectada. Um prejuízo econômico de um país acaba se refletindo no mundo também. Imagina o atraso que a humanidade já teve, não só por essa guerra, mas por todas as guerras que já aconteceram, né? O atraso, o quanto a gente podia já ter evoluído mais como humanidade, como tecnologia, conhecimentos, e quanta gente já morreu e empobreceu por causa do Estado, por causa desses ditadores, por causa do monopólio da força, por causa da possibilidade de um Estado declarar guerra contra outro, que é uma aberração que só existe por causa do Estado. A ONU disse que 10 milhões de ucranianos precisaram deixar suas casas por causa da invasão russa. Isso representa mais de um quarto da população da Ucrânia. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas, então esse cara é um dos piores criminosos da humanidade. Deveria ser visto como um criminoso. Como um dos piores criminosos da humanidade. E ainda tem gente que defende. Isso que é impressionante. Para você defender um criminoso desse nível, ou você tem que ser delirante, beirando a esquizofrenia, ou você é um sociopata, também assim como ele, ou você é retardado mental. Então escolhe aí qual dos três você é para defender o Putin. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados,
3.300.000 ucranianos deixaram o país desde o início da guerra. Cerca de 90% dos que fugiram são mulheres e crianças, já que homens com idade entre 18 e 60 anos não podem deixar o país por estarem aptos a servir o exército. Pior ainda, né? Então o governo da Ucrânia também forçando os homens a lutarem e morrerem numa guerra contra a sua vontade, o que também é errado, também é um crime, também é antiético. A maioria dos ucranianos buscaram refúgio em países como Polônia, Eslováquia, Romênia e Hungria. Eles estão abrigados em acampamentos temporários. E as perdas financeiras, segundo o principal conselheiro econômico do governo da Ucrânia, Oleg Ustenko, as forças russas já destruíram pelo menos 100 bilhões de dólares em infraestrutura, edifícios, estradas, pontes, hospitais, equipamentos e outros ativos. Ou seja, não é que eles queimaram dólares, eles destruíram bens e serviços, recursos escassos que valem esse valor de 100 bilhões de dólares. Ou seja, olha o prejuízo à economia, olha o prejuízo à vida humana. Ele ainda disse que a guerra obrigou que 50% das empresas ucranianas fechassem as portas. 50% das empresas ucranianas faliram. E que a outra metade opere bem abaixo de sua capacidade. Ou seja, economicamente o país foi totalmente destruído. E enquanto que a Rússia também está sendo destruída economicamente. Ninguém ganhou nada. A única pessoa que ganhou foi o Putin, que ganhou o ego dele. O ego de um sociopata. Então esse é o resultado de você alimentar o ego de sociopatas mentirosos. Esse é o resultado. A miséria de milhões para alimentar o eguinho de um idiota. O conselheiro também revelou que as reservas fiscais da Ucrânia estão atualmente em cerca de 27 bilhões de dólares abaixo de cerca de 30 bilhões antes da invasão. Outras perdas são 52 ataques a instalações de saúde em toda a Ucrânia, e o Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia relatou danos a mais de 500 instalações educacionais, ou seja, se perde conhecimento, se perde ciência, cientistas, se perde pensadores. Cerca de 1,4 milhões de pessoas saem sem acesso à água potável, 4,6 milhões de pessoas têm acesso limitado à água, sob ameaça de serem totalmente cortadas, e mais de 450 mil bebês com idade entre 6 e 23 meses precisam de apoio alimentar complementar. Ou seja, tem gente passando fome com isso, que não é de se espantar. Então é isso, esse é o resultado de uma guerra, de um ditador, de um psicopata e do povo apoiar psicopatas. Parem de apoiar psicopatas que querem alimentar seu ego, que querem mentir pra você, que querem dominar a sua vida. Pense com a sua cabeça. Pense por conta própria. Raciocine. Alguém mandando na sua vida, te dizendo o que é verdadeiro ou falso. Não procure o próximo mito, não procure a próxima pessoa para seguir. O próximo salvador da pátria. Porque não existe. Existe é a descentralização, é cada um tendo o seu direito individual e competindo no livre mercado. É isso que faz uma sociedade ética e uma sociedade próspera. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Você pode se tornar membro para ter acesso a mais de 60 aulas de ética e economia, e você também pode fazer doações por Pix ou por criptomoedas que estão na descrição. Agradeço muito àqueles que apoiam o canal para que ele continue postando vídeo diariamente. Muito obrigado e até a próxima.